Hoje, 24 de março de 2020, pela primeira vez na história, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Curitiba se reuniu para votar 2 projetos de lei de maneira remota. Um grupo no WhatsApp foi criado pelo Departamento de Processo Legislativo. Os vereadores integrantes da comissão foram incluídos e o link para participar desse grupo foi enviado aos demais vereadores de Curitiba e também a servidores da Câmara Municipal. E esse grupo pôde acompanhar. E é claro que só os vereadores integrantes da comissão e o pessoal da organização, no caso a Jussana Marques, que é a diretora do processo legislativo, podiam enviar as mensagens. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi essa reunião hoje. Então, CCJ na Câmara de Curitiba, toda terça-feira às 15 horas da tarde. Por causa da atual situação e recomendação de que as pessoas evitem aglomerações e reuniões presenciais, essa reunião ocorreu remotamente. Às 15 horas em ponto, foi dado início à reunião. Os vereadores Colpani, Pier, Noêmia, Dalton, Cristiano Santos, Osias Moraes e Volmir já registraram a presença justamente pelo WhatsApp, e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora Julieta Reis, considerando o quórum, deu aberta a essa sessão da comissão e colocou já de início o primeiro projeto em pauta, que é um projeto do prefeito que autoriza o Poder Executivo a reconhecer dívidas decorrentes do pagamento de pecúnia a servidores municipais e licenças-prêmios não usufruídas. O que quer dizer isso? Ele trata desse reconhecimento e, de acordo com a Prefeitura, a estimativa é de que exista, até dezembro de 2009, mais de 118 milhões de reais em licenças de servidores aposentados que aguardam o pagamento. E aí, a Jussana Marques enviou aqui no grupo o projeto da Prefeitura, então tem toda a mensagem do prefeito Rafael Greca e o que diz o teor do projeto da Prefeitura. Enviou também a instrução da Procuradoria Jurídica da Câmara, o que diz o parecer técnico do jurídico do Legislativo, e também, para conhecimento dos vereadores, o parecer do relator, que é do vereador Pier Petruzziello. Aqui, a vereadora Julieta Reis já abriu a discussão, pedindo para que os vereadores que desejassem se pronunciassem, e a primeira a se manifestar foi a vereadora Noêmia Rocha. Vamos ouvir. Bom, pelo que eu entendi dessa lei de relatoria do PIA, não sei se ele vai fazer uma explanação, mas, enfim, o que a gente percebeu é que trata de uma possibilidade, dentro do prazo de 5 anos, do servidor optar por 90 dias de licença ou por 3 etapas de 30 dias. Acho que o projeto é bem relevante, considerando que tem 118 milhões de reais aguardando para serem pagos aos servidores. E essa lei destrava e autoriza esse pagamento. Essa é a minha leitura e voto com o relator. Então, o voto da vereadora Noêmia Rocha por áudio, líder da oposição aqui na Câmara Municipal, votando com o relator Pier Petruzziello. Aí o vereador Alex Rato registrou a sua presença, a vereadora Julieta Reis, presidente da comissão, manteve em discussão o projeto, o vereador Pier Petruzziello pediu para discutir, já com alguns votos registrados de Cristiano Santos e Alex Rato. Só esclarecendo que o projeto foi dado, então, nossa assessoria jurídica deu pelo trâmite regimental. Trata-se de licença-prêmio que hoje só pode ser pago de uma forma integral e a Prefeitura está adotando parcelamento, uma vez que há uma fila de servidores enorme para receber esse valor. Então, nosso parecer é pelo trâmite regimental, altera-se apenas a forma de pagamento. Também votaram com o relator os vereadores Colpani e Osias Moraes. Cristiano Santos destaca que o parecer já tinha sido recebido e lido com antecedência, e aqui vai uma ressalva que o Departamento de Processo Legislativo enviou aos vereadores com antecedência o teor dos 2 projetos da pauta, os pareceres da Procuradoria Jurídica, também das 2 propostas, e também os votos dos relatores, para que os vereadores integrantes da CCJ pudessem analisar com antecedência. Aí continua a votação,
do vereador Dalton Borba, Cristiano Santos, a própria vereadora Julieta Reis, o Alex Rato, todo mundo votando com o relator. E a diretora de processo legislativo envia o link para os vereadores para que eles possam acessar o sistema de votação remotamente da Câmara e registrar o voto. Assim, o voto fica registrado no sistema de processo, aliás, no sistema de proposições legislativas. E só lembrando que esse acesso dos vereadores, ele depende de login e senha pessoais. Pia, pelo que eu entendi, o projeto realmente que você falou, trata do pagamento de aposentado ou espólio ou servidor exonerado por licença-prêmio que não foram pagas durante todo o período da atividade do servidor. Mas tem a questão também da possibilidade, dentro do prazo de 5 anos, o servidor optar por 90 dias corridos de licença ou 3 etapas de 30 dias. Confere. Continua a discussão e também votação. O vereador Dr. Volmir, que registrou o voto favorável, mandou o print, inclusive, da tela, e da mesma forma outros vereadores. O vereador Pier votando favorável, o vereador Cristiano Santos também enviando print, contribuindo com a transparência. Vereador Osias Moraes, o vereador Dalton Borba teve um pequeno problema, pediu o usuário dele para ter acesso e registrar o voto. E o vereador Pier também respondendo ao vereador Colpani com relação ao envio de print. Não necessariamente precisa mandar o print, o que é o mais importante realmente é o registro do voto que fica no sistema, né? O vereador Colpani reforça que o voto já está lá e assim continua a discussão. O apoio do processo legislativo, a vereadora Jussana contribui. Aliás, a diretora do processo legislativo, Jussana Marques, contribui com os vereadores, dando o apoio à comissão instantaneamente. E aí, a Jussana já manda o print dos votos favoráveis registrados. Até então, 7 votos, faltando exatamente o do Dalton e da Noêmia Rocha. Que depois esse voto será registrado manualmente no decorrer da comissão. Inclusive, a Jussana informa os vereadores que esses votos serão registrados manualmente, uma vez que eles foram informados publicamente aqui no WhatsApp, nesse grupo da CCJ. A presidente da CCJ continua a votação, a deliberação dos projetos e coloca em análise o segundo projeto, que é o que dispõe sobre penalidades para situações de emergência para descumprimento do Código do Consumidor. Um projeto de autoria do vereador Mauro Inácio, que teve a relatoria do vereador Dalton Borba. O que diz exatamente esse projeto? O projeto ele prevê uma multa e cancelamento até do alvará de funcionamento aos estabelecimentos que praticarem, por exemplo, preços abusivos em produtos em casos de emergência ou calamidade pública. E a gente viu no cenário atual alguns exemplos de lojas, mercados, estabelecimentos majorando o preço do álcool gel, das máscaras, justamente para contribuir com a população. Então o projeto destaca, inclusive, que os fornecedores que descumprirem a lei, caso ela seja aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pela Prefeitura, esses fornecedores podem receber uma multa que varia de 10 mil a 50 mil reais. E em caso de reincidência, a suspensão do alvará de funcionamento pelo prazo mínimo de 30 dias. E aqui continua a discussão. A vereadora Julieta Reis, presidente, coloca em discussão, e aí vem o voto favorável do vereador Dalton, justamente porque ele teve o login de acesso referente àquele primeiro projeto em discussão. A vereadora Julieta Reis coloca em discussão e o próprio vereador Dalton pede para discutir. De novo aqui, relembrando que a Jussana registra o voto da Noêmia favorável ao primeiro projeto, ou seja, aquele primeiro projeto da Prefeitura foi aprovado favoravelmente pelos 9 vereadores integrantes da CCJ. A vereadora Julieta Reis dá a palavra ao vereador Dalton Borba, e aqui fica o registro dos votos favoráveis ao projeto do prefeito Rafael Greca, e aí vem sim a discussão do vereador. Senhora presidente, quero só esclarecer aí o meu voto nesse projeto de lei do vereador Mauro Inácio.
que embora haja aí uma discussão, um debate a respeito da iniciativa legislativa para esse projeto, eu aí fiz uma pesquisa um pouco mais profunda a respeito da recente posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da chamada inconstitucionalidade mitigada. Então, embora haja essa dúvida a respeito da iniciativa, trata-se de um projeto que cria uma lei que tem eficácia em período de calamidade pública, e nós estamos num período de calamidade pública, e que visa, na verdade, embora haja essa perspectiva aí de um possível vício de competência, o Supremo acaba mitigando esse vício em face aí do alcance de um bem maior, que seria um princípio da dignidade do consumidor, evitando-se assim, em períodos de calamidade, como o projeto diz claramente, esse aumento abusivo, né, esse abuso do direito sobre o direito do consumidor. Então, não se trata, a meu ver, e expressei isso no parecer, de um vício de inconstitucionalidade, porque atende a outros princípios da Constituição que, neste caso, acabam se sobrepondo. Então, foi nesse sentido que apresentei meu voto, e essa é a minha posição. Tá aí o voto do vereador Dalton Borba, relator deste projeto. A diretora de processo legislativo contribui com mais informações, em que pese os vereadores terem recebido esses documentos com antecedência. Então aqui está o teor do projeto de lei, também a instrução da Procuradoria Jurídica e o relatório do vereador Dalton Borba, que aqui eu acabei não abrindo, mas todos os vereadores receberam por PDF com antecedência e também no momento da reunião. Quero lembrar ainda que o STF entende que no silêncio do Poder Executivo, que é quem tem iniciativa para isso, na omissão, e o Poder Executivo neste momento está com um excesso aí de um acúmulo de funções por conta da pandemia. Então, neste caso, havendo essa omissão, nós teríamos aí o vereador, no caso, o autor do projeto, o vereador Mauro Inácio, teria essa prerrogativa de apresentar, mitigando-se aqui eventual inconstitucionalidade. Os demais vereadores elogiam o parecer do vereador Dalton Borba, que é professor de Direito Constitucional. Cristiano Santos registra mais uma aula com o professor Dalton. Excelente parecer neste momento de crise mundial, disse Julieta Reis. Esclarecedor, classificou o Pier Petruziello. A Noêmia Rocha pediu para discutir e foi dada a palavra a ela pela presidente, registrando também que o vereador Volmir irá discutir logo após a vereadora Noêmia Rocha. Assim, na nossa leitura, o artigo 2º desse projeto, ele define que seria caso de calamidade pública e emergência. Na nossa leitura, não seria melhor técnica legislativa e de redação trazer esse dispositivo, uma vez que a definição de situação de calamidade já consta no ordenamento jurídico de outros diplomas legais, ou seja, o objeto dessa proposição que está sendo discutida é apenas aplicar a sanção ao fornecedor que abusar dos preços de estado de calamidade. Então, não dá para misturar esses conceitos e objetos. Mesmo o artigo atribuindo funções ao Executivo, como remeter o decreto de calamidade de defesa civil, depois ao governo de Estado, ou seja, ele acaba criando uma confusão legislativa que vai além do objeto real de apenas aplicar a sanção aos fornecedores. O que essa lei deve dizer dentro da situação de calamidade pública, que não é a lei quem vai decretar, mas o próprio Executivo, aí sim, uma vez decretada, já seria o caso de aplicar as sanções. Então, a minha sugestão era a supressão para uma emenda dessa comissão desse artigo 2º. Lembrando, assim, que a situação de cobrar acima do preço justo em situação de necessidade já é crime previsto na Lei de Crimes contra a Economia Popular. Nessa Lei de Crime contra a Economia Popular, o preço abusivo é acima de 20% do preço justo em condições normais. Está lá no artigo 4º da Lei 1521 de 51.
Então, eu gostaria de colocar em discussão de vocês se não seria interessante incluir na proposição, por emenda da comissão, uma definição de quando seria a prática abusiva, talvez tomando, por exemplo, os 20% que já existe e define crime conforme nós citamos dessa lei, artigo 4º da lei 1521 de 51. É apenas uma sugestão que eu gostaria de passar para vocês. O artigo 4º também atribui o dever de fiscalização da lei da Secretaria de Urbanismo e Defesa Social. Não cabe à lei dizer que órgão do Executivo será encarregado de fiscalização. Toda lei é fiscalizada e executada pelo Executivo. Isso é automático e decorre do próprio sistema jurídico. O próprio Projuri também apontou inconstitucionalidade nisso. Então, a sugestão seria que esse artigo deveria ser suprimido por emenda da comissão também. É uma sugestão nossa e está em debate. Muito obrigada, presidente. Apresentado o voto da vereadora Noêmia Rocha, o relator Dalton Borba responde que o estado de calamidade pública já foi declarado pelo Poder Executivo Federal e Estadual e que o projeto tem eficácia durante, em caixa alta, em maiúsculas, este estado. Pier votando com o relator, Cristiano Santos já registrando seu voto no sistema do vereador que tem login e senhas, repetindo, pessoais. E aí, registrando aqui com o print, a vereadora Noêmia insiste que tem mudanças a fazer, é a proposta. A presidente Julieta Reis continua, diz inclusive que o projeto pode seguir e posterior nada impediria que fosse feita essa emenda na opinião dela. Segue o debate, aí desta vez com o vereador Volmir Aguiar. Senhores vereadores, eu acho que é um excelente projeto, foi muito boa a ideia do vereador Mauro, que foi autor do projeto, e dos demais que assinaram também apoiando. Entendo, na linha do professor Dalton, que competência, lógico, é do direito privado, é relação de consumo, mas nesse caso nós temos sim, a CCJ já decidiu que nós temos sim uma competência residual. Então é possível o Legislativo ter essa iniciativa. Lembrando que não estamos invadindo a competência do Executivo. Então trata-se de um agravamento da sanção. Se constatado, seria multa em que a questão do alvará, que são questões da Prefeitura, questões do município. Então já vou antecipar meu voto, vai ser um voto favorável pela tramitação, sem emenda. Voto declarado do vereador Dr. Volmir Aguiar. Voto registrado do vereador Pier Petruziello, Colpani registrando que também já votou favorável. E aí seguem os debates e os vereadores enviando áudios justamente para a discussão e deliberação dessas propostas em pauta. Senhora presidente, quero só esclarecer que o projeto apresentado pelo vereador Mauro Inácio, ele não cria nada, e ainda que criasse, ele estaria, como eu disse, trabalhando de forma constitucional na elaboração de um projeto de lei que em tese seria do Poder Executivo. Então, quem vai fazer a fiscalização disso é o próprio prefeito, que vai, através de normatização própria, vai estabelecer. O que nós estamos fazendo agora é, nesse momento de calamidade e de urgência, de emergência, nós estamos aqui a criar um dispositivo para que o consumidor não seja penalizado com esses preços abusivos. E preço abusivo, o próprio projeto está estabelecendo, inclusive com penalidades. Então, o meu parecer está bem detalhado sobre isso, e declaro aqui já de antemão que eu voto pela constitucionalidade, pelo trâmite desse projeto. Senhores vereadores, eu acho que é um excelente projeto, foi muito boa a ideia do vereador Mauro, que foi autor do projeto, e dos demais que assinaram também apoiando. Entendo, na linha do professor Dalton, que competência, lógico, é do direito privado, é relação de consumo, mas nesse caso nós temos sim, a CCJ já decidiu que nós temos sim uma competência residual. Então é possível o Legislativo ter essa iniciativa. Lembrando que não estamos invadindo a competência do Executivo. Então trata-se de um agravamento da sanção. Se constatado, seria multa em que a questão do alvará, que são questões da Prefeitura, questões do município. Então já vou antecipar meu voto, vai ser um voto favorável pela tramitação, sem emenda.
assim como o doutor Volmir Aguiar. Vereadora Julieta Reis vota favorável também com o relator, os vereadores colocando e registrando os votos já no seu sistema e dando apoio a comissões. A vereadora Noêmia Rocha reforça que não disse que votaria contrário, que o projeto é bom, só fez sugestões e que cabe à comissão acatar ou não. Ainda com relação ao login, o processo legislativo dá o apoio instantâneo à vereadora para que não haja nenhum problema na questão da votação e que fique claro e transparente. A vereadora Julieta Reis vota favorável e a vereadora Noêmia Rocha confirma o seu voto, que é favorável, porém com restrições. E aí, já no final, tendo os dois projetos sendo votados e aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, os vereadores dão um feedback, inclusive a toda a equipe, principalmente ao Departamento de Processo Legislativo, que teve a iniciativa e que teve a capacidade justamente de promover e realizar essa reunião remota envolvendo os vereadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. E aí tem o painel com os votos favoráveis dos vereadores, lembrando que os votos da vereadora Noêmia Rocha foram registrados manualmente justamente por causa dessa questão do login. O vereador Dr. Volmir pede ao processo legislativo que a comunicação, a diretoria de comunicação da Câmara de Curitiba informe e divulgue essa importante aprovação dos projetos neste momento e também importante votação da CCJ, e é o que estamos fazendo aqui neste momento, vereador Dr. Volmir. E aí a Noêmia ainda ressalta justamente que está lá, aí sim, o voto favorável com restrições registrado pela vereadora Noêmia Rocha. E assim termina a reunião com todo o agradecimento dos vereadores e também a felicitação e os parabéns ao processo legislativo que conseguiu realizar essa reunião a toque de caixa pelo WhatsApp para que os vereadores pudessem apreciar esses dois projetos na Comissão de Constituição e Justiça. Eu agradeço todo mundo que ficou até o final com a gente aqui, é a primeira vez que estamos fazendo esse tipo de divulgação e o nosso objetivo, ressaltando e reforçando, que é justamente dar a transparência a todos os atos públicos da Câmara Municipal. Eu lembro que você pode acompanhar todas as informações referentes às comissões e também às sessões e principalmente as restrições da Câmara Municipal nessa era de combate ao novo coronavírus. Você pode acompanhar no nosso site www.cmc.pr.gov.br e também em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e também tem o podcast lá no Spotify ou qualquer outra plataforma que você preferir. Valeu, um forte abraço e até mais!